fazer um live hoje, sábado. Hoje está tendo aula do Instituto Cássia Rodrigues para os aspirantes em psicanálise. Deixa eu mostrar para vocês. Está tendo aula aqui, ó. O professor Henrique está dando aula. Deixa eu chegar aqui nele aqui. Que tá minha imagem ali, mas está congelada. Cadê o professor Henrique dando aula? Aqui. Ele saiu, mas ele voltou aqui. Aqui é o professor Henrique. Deixa eu abrir o som aqui rapidinho. Aí vocês vão ver a aula dele. Mas eu vou voltar a dar o live aqui rapidinho, gente. Ó, o som. E trazem um som pra cá, ok? Aqui. Das outras vezes eu tava no escritório mesmo, né? Escritório físico. Tá. Aí eu vou tirar Mas o estou em som. isolamento, já tem 14 dias, trabalhando de casa, de home office, esperando o resultado do Covid. Tive contato direto com uma pessoa que testou positivo. Tive que fazer E eu estou preparando a aula que eu vou dar sábado que vem. Mecanismos de defesa. Então, aí mostrei para vocês o que eu estou fazendo hoje. E agora eu vou fazer um live. Tava lendo essa revista aqui, gente. Aí eu falei, gente, eu tenho que sentar para conversar com eles. Eu quero conversar com vocês, que eu estou preparando os mecanismos de defesas do ego que eu vou ministrar amanhã. Amanhã não, sábado que vem. O autocontrole não é apenas uma virtude puritana. Trata-se de uma característica psicológica que permite o sucesso no trabalho, valoriza conquistas e ajuda a superar dificuldades. E eu vou ler isso da revista, do Freud, como que é atual, porque eu estava buscando, eu estou estudando o livro da Ana Freud dos mecanismos de defesa, está até no meu computador, e esse livro tem em PDF, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Aí vocês podem baixar no PDF. Esse livro tem em PDF. Porque se vocês não puderem assistir nunca uma aula, aqui, esse livro da Ana Freud tem em PDF. Ele está em PDF na internet, os mecanismos de defesa do ego. Porque quem falou mais dos mecanismos de defesa do ego foi a Ana Freud. Aí eu estou estudando, eu estou preparando os slides, porque eu vou dar essa aula sábado que vem. E como o Henrique está dando aula, eu aproveito o tempo que ele está dando aula para ir preparando minha aula. Só que eu estava ouvindo a aula dele. Ele está dando aula, Totem e Tabu, Moisés e o Monoteísmo. Ele está explicando desses totens que a gente tem. Então, agora eu quero conversar com vocês sobre por que muitas pessoas estão insatisfeitas nessa época, principalmente nessa época, né? E eu quero dizer para vocês uma frase que vocês têm que gravar. Imaginar é mais importante do que ter as coisas, às vezes. Porque quando você aguarda o período da espera, isso faz com que você vai desenvolvendo uma capacidade de ter felicidade, de ter uma sensação de bem-estar. Aí eu vou ler para vocês, depois a gente conversa. O que a ciência mostra parece um contrassenso na contramão de uma das ideias mais difundidas da sociedade de consumo que a gente vive. Porque ontem eu fiz um grupo de terapia, aí eu perguntei a dinâmica, eu não vou falar, porque semana que vem eu tenho outro grupo de terapia, senão as pessoas podem ouvir quebra a dinâmica. Mas eu fiz uma dinâmica, eu perguntei algo da pandemia, porque tem que aproveitar o fenômeno atual, você tem que aproveitar para levar ele para terapia, para poder trabalhar as pessoas. E eu usei o fenômeno atual para fazer uma pergunta. E uma das coisas que as pessoas mais falaram que elas estão sentindo falta é de sair, de conviver com as pessoas, de passear, de se divertir. E elas não estão dando conta de ficar com elas mesmo. Porque a gente estava vivendo esse mundo hedonista, esse mundo do prazer imediato, da vontade realiza, da vontade compra uma... Ai, vai cair o celular. Quase que caiu, fui pegar aqui. Dá vontade de comprar o mouse da Apple, que é o último lançamento. Dá vontade de comprar esse, cada aí. Dá vontade de comprar uma caneta. E aí, o que eu tava... Porque eu tô trabalhando aqui para fazer a aula do sábado que vem. Então, nós precisamos ter um amadurecimento saudável, mesmo que seja nesse momento agora.
mesmo que seja nesse momento que a gente está enfrentando e passando pela quarentena, mesmo que seja nesse momento, a gente tem que saber enfrentar de uma forma saudável e só vai sobreviver. E vou dar uma triste notícia para vocês: tudo vai passar, infelizmente, quando tiver a vacina que vai imunizar a população. Porque não adianta soltar todo mundo e trabalhar todo mundo, abrir para todo mundo, porque vai continuar tendo mortes. O que imuniza e gera imunidade na população, não na gente, que a gente, ao tomar, se alimentar, dormir, continuar fazendo exercício físico em casa, ter o hipotálamo sem tanto medo. E aí eu quero dizer para vocês, e eu vou usar o exemplo de algo que eu vivi agora em abril. Eu tinha uma expectativa muito grande com essa pessoa, muito grande. Era uma pessoa que me inspirava uma admiração. Eu admirava a pessoa. Eu tinha pela pessoa uma admiração muito grande. E eu tive que deixar de ter admiração por essa pessoa. E todas as vezes que a gente tem que deixar de ter admiração por uma pessoa, você tem um sofrimento. E esse sofrimento que você tem te implica, você vai escolher, ou você vai amadurecer, ou você não vai amadurecer. Na verdade é uma balança. Aí vocês devem estar pensando, quem era seu marido, seu filho, sua amiga, seu amigo? Quem era essa pessoa? A pessoa que abriu. Eu sofri um baque muito grande, muito grande. Quando ela se posicionou, foi o Sérgio Moro. Você estava achando que era quem? E a cada dia que passa, eu agora já passou a decepção. Já passou um mês do que ele fez, já passou quase 2 meses, né? Agora em junho faz quase 2 meses. Agora já se tornou um cara boboca. Pra mim ele é um cara boboca. Virou blogueiro do antagonista, virou blogueiro da revista Cruzoé, da Rede Globo, da Jornal o Globo. Cara bobo, cara bobão. E aí eu vejo que o ministro da Educação sai, entra no governo pequeno, e ontem, chegou nos Estados Unidos hoje, já está lá seguro. Na verdade é um exílio, ele está vivendo o exílio político, né? Porque senão ele ia ser preso aqui no Brasil, sabe? No meu Instagram pessoal eu postei algo que não está aberto para as pessoas, eu preferi postar lá. E lá são só para meus amigos, poucos, eu só tenho 150 seguidores lá. Então, algo que foi falado muito tempo atrás pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, mas está lá. Busca na internet o que vocês acham. E, então, o ministro Sérgio Moro, ele chega grande, ele chega amado pelas pessoas que ouviam como juiz da Lava Jato, e ele sai pequeno. O ministro da Educação, ninguém nem sabia quem era, e ele sai grande, sabe? E eu concordo, com muitas coisas que o ministro da Educação fez, eu concordo. Ele estava tirando aquele princípio da universidade funcional, de ser dominado pela esquerda. Não tem que ser dominado pela esquerda. Eu sou uma pessoa de princípio conservadora. Gostava demais do Roger Scruton, que morreu em fevereiro ou janeiro. Esse é o meu princípio de vida. Mas para poder lidar com a frustração que eu enfrentei de ter esse Sérgio Moro como um idealizado na minha mente, aí eu vou usar o Sérgio Moro, vocês usam quem vocês quiserem, uma esposa, um marido que te decepciona, um namorado, um colega, alguém, você usa alguém que você quiser. Então, esse Sérgio Moro, quando ele me decepciona, foi porque eu coloquei uma expectativa muito grande nele. E quando a gente coloca uma expectativa muito grande nas pessoas, quem vai se frustrar é a gente, não é a pessoa, porque a pessoa não sabe o que é. Ela tá vendo a gente pelo olhar dela para com a gente. Então, por que a gente se frustra tanto nos relacionamentos? E a gente só se frustra nos relacionamentos que você colocou a pessoa como um ser que você admirava. Então, a gente tem que começar agora a ter essa consciência disso que eu tô falando. Quanto mais autocontrole, quanto menos você vive pelo princípio do prazer, quanto mais você vive pelo princípio da realidade, mais você vai ter maturidade, mais você vai saber vivenciar frustrações. Por que nós, seres humanos, a gente não consegue se dar bem na vida muitas vezes?
porque a gente não sabe lidar com as frustrações. A gente quer ser o tempo todo adorado, a gente quer ser o tempo todo venerado, a gente quer ser o tempo todo tapinha nas costas para dizer, ó, joinha, hein? Então vou ler aqui para vocês, porque imaginar é mais importante às vezes do que ter as coisas. Pare e pensa quando você estava querendo comprar uma casa, um carro, uma roupa, uma viagem, que não foi muito delicioso enquanto você estava no projeto. Tanto que quando eu vou viajar, a coisa que eu mais gosto de fazer é arrumar mala. Eu fico umas 2 semanas arrumando a mala, aquilo já me dá tanta alegria. E é óbvio que quando eu chego nos locais também, eu gosto de curtir. Mas eu tenho um prazer, assim, de imaginar, de criar um roteiro, de estabelecer os passos. Uma reforma, quando você vai fazer uma reforma na sua casa, você fica imaginando como aquilo vai ficar. Porque depois que você realizou, aí você já está no platô. Quando você está no platô, você deixa de ter a satisfação, porque o que gera satisfação é a imaginação. Então, imaginar é mais importante, muitas vezes, do que ter realmente. Então, a ciência mostra que parece um contrassenso na contramão de uma ideia mais difundida da sociedade de consumo, de que não devemos adiar a possibilidade de obter satisfação. Mas, às vezes, o adiar algumas coisas na vida fazem com que a gente sinta muita realização. E é de preferência constantemente oferecer a nós mesmos e àqueles que amamos os mais variados produtos que se propõem, porque parece trazer o sentido verdadeiro da vida. A gente vive uma cultura do prazer, uma cultura do consumismo. Não sou contra o consumismo, não. A gente precisa consumir. A gente precisa consumir. O consumismo faz parte. Só que as pessoas estão vivendo um consumismo desenfreado, consumismo por consumir. A descartabilidade ficou algo muito recorrente nessa cultura nossa. Então, ao contrário disso, porém, o que se vê na prática é que adiar nossos desejos imediatos fazem com que a gente tenha uma sensação de prazer muito mais longa do que na hora só de ter o objeto. Você já parou para pensar quando você vai no shopping, por exemplo, você quer comprar uma impressora nova para sua casa. Aí você vai no shopping comprar, você estava querendo muito, você vai nas lojas, você faz a pesquisa, mas quando você bota no carro e às vezes quando você chega em casa, acabou aquele prazer. É porque quando você está na imaginação, te dá muita felicidade. Então, continuando, já dizia o provérbio que melhor do que a festa é esperar pela festa. Igual meninas, né, que adoram ir pra festa, aí faz o vestido, aí vai na costureira, prova uma vez, prova 2, se imagina no dia da festa. Muitas vezes as pessoas chegam no dia das festas, elas falam, gente, eu imaginei que ia ser tão maravilhoso, nem foi tanto. A noiva, quando fica 1 ano programando o casamento, isso gera muita felicidade. Não precisamos ir muito longe para pensar o quanto ter o que queremos em quantidade, com variedade, sem grande esforço, pode desestimular muitas pessoas. Basta pensar numa criança que ganha todos os brinquedos que ela deseja. Todos os dias ela tem todos os brinquedos que ela deseja. É uma criança que vai viver sem ter vivenciado as frustrações. E quando a gente vive sem vivenciar as frustrações, gente, se vocês forem tendo dúvidas, vai mandando nas interrogaçãozinhas, porque quando tiver faltando uns 10 minutos para acabar o live, eu vou responder as perguntas, tá? Então, quando uma criança ganha diariamente as perguntas e ela não espera o Natal, não espera o Ano Novo, o aniversário, parece perceber que ela não desejou muito aquilo. É muito mais interessante você esperar o dia do que você, às vezes, ter o objeto. Desejar ter a caneta, aí você fica imaginando como vai ser a caneta, aí você fica sonhando como vai ser a caneta, e quando você tem, aí você realizou o desejo. Então, hoje, a gente percebe, tanto que as pessoas estão muito compulsivas, neurose de compulsão, fazem com que as pessoas não tenham essa responsabilidade com a vida. E aí Freud continua aqui, ó. Muito provavelmente a que aguarda sonha com esse mimo tão almejado e planeja o grande dia que terá a satisfação que é muito maior do que ter realmente o objeto.
Aí fala de Freud, né? Sigmund Freud, que nasceu em 1856, morreu em 1939. Em 1896, pela primeira vez, ele nomeia a psicanálise. Ele faz, porque a palavra psicanálise já existia, mas ele deu essa significação para a psicanálise. E a psicanálise, ele nasce ali da primeira parte do Freud, neurologista. Ele viu que não adiantava ser neurologista, mas hoje a neurociência está dando muito aporte para a psicanálise. Tanto que a gente já fala com a interface neuropsicanálise. E Freud falou do princípio do prazer e do princípio da realidade. Falar uma coisa para vocês, em outubro vai vir um lançamento muito legal aí, agora em julho eu vou começar a divulgar. Muitas pessoas vão ficar muito felizes para o Brasil todo. Eu e a minha equipe chegamos à conclusão que a gente vai fazer uma coisa. Em julho também eu estou lançando, agora em julho eu estou lançando um grupo de supervisão para psicanalista e para psicólogos. Um grupo de psicólogos e psicanalistas sendo supervisionado por mim. São pessoas que querem ter mais experiência para atender. Eu gosto muito de atender os grupos e o resultado é muito bom. Ontem à noite a gente fez um grupo de aspirantes. Ontem foi um grupo de aspirantes em psicanálise. Essa semana eu fiz 2 grupos novos que eu lancei. Semana que vem tem outro grupo de aspirantes em psicanálise. Dia 2 de julho tem 2 vagas ainda. Hoje a Kênia me mandou dizer que eu ia fazer esse live. Ela falou, Cássia, avisa que só tem 2 vagas para o dia 2 de julho. Para os novos grupos de psicanálise. Então, grupos de terapia psicanalítica. A gente está também com as aulas, que são aulas avulsas, segunda e terça da semana que vem, que a gente vai falar de psicossomática. Mas vai no feed do Instagram e vê, tá? Então, vão fazendo perguntas de acordo com o tema de hoje, tá, gente? Não faz pergunta voada assim, o que é esquizofrenia? A gente não tá falando de esquizofrenia. Faz pergunta dando o tema. Faz aí nas perguntazinhas do Instagram, que depois eu vou responder, se vocês fizerem cabíveis. Então, Freud, quando cria a psicanálise, falou com maestria sobre o funcionamento do aparelho psíquico em relação à possibilidade de adiar o desejo imediato. E é possível dizer que o primeiro caracteriza-se pelo que é o princípio do prazer e o princípio da realidade. Então, o primeiro que ele vai falar é o princípio da realidade. O princípio da realidade caracteriza pelo adiamento da gratificação e se opõe ao princípio do prazer, que leva a pessoa a buscar constantemente o prazer, tanto que se torna a neurose compulsiva, a pessoa que busca constantemente o prazer. E não existe remédio para neurose compulsiva. O que existe para neurose compulsiva é a pessoa estar em análise e perceber por que a criança interior dela ainda está fixada lá na neurose compulsiva, que ela tem um desejo de compulsão, ou seja, por drogas, por remédio, por comida, por comprar, por falar. Então são neuroses de compulsão. A pessoa tem um livro muito bom, se vocês quiserem entender neurose de compulsão, é o ciclo da autossabotagem. Então, o processo de amadurecimento saudável contempla a ampliação da capacidade de conviver com as suas frustrações, a capacidade de você adiar o que você deseja, a capacidade de você não ter tanta recompensa imediata. Então, hoje, o tema de hoje é: por que não suportamos o processo do amadurecimento? Porque a gente quer imediatamente os desejos, a gente quer realizar agora, tem que ser agora, realizar agora os desejos. E ao fazer esse processo de adiar o desejo imediato, faz com que você vá amadurecendo. E quanto mais você vai amadurecendo, mais você vai percebendo que você tolera mais as frustrações, que você tem mais o compromisso de tolerar, de adiar a satisfação imediata, de adiar o princípio do prazer no momento imediato, para você poder ter uma gratificação no futuro. E com isso, você tem que aprender a entender de você. Você tem que aprender a entender de você. E aí eu vou dar quantos pontos? Vou dar 5 pontos para você aprender a fazer a diferença. Em nossa cultura, costumamos gastar muita atenção com a própria aparência, com as coisas que a gente vai comprar, com as coisas do prazer imediato, da função do princípio do prazer. Mas aí eu vou dar 5 pontos cruciais para você aprender a tolerar a frustração para alcançar seus objetivos. O primeiro ponto, aprenda a estar só. Estar só não é estar só com o smartphone, estar só não é estar só com seus Macs, estar só não é estar só ouvindo música. Estar só é estar só dentro de você.
Ei, Davi, vou abrir um grupo para psicólogos e psicanalistas de supervisão, Davi. Vou abrir esse grupo, mas não vai ser barato não, porque as pessoas vão aprender a entender os outros e ter técnicas para poder... Eu vou fazer as pessoas aprenderem a atender os outros. Não vai ser barato, porque você vai aprender a ter mais talentos. Eu vejo assim, por semestre forma 2.000 psicólogos no Espírito Santo. E eles não conseguem alcançar o sucesso. E eu vou ensinar. Então, se você é psicólogo e psicanalista, eu vou abrir, acho que é no final de julho, um grupo de 19h30 às 23h30, para você aprender como atender os outros, porque talvez nunca te ensinaram. Então, vamos voltar às dicas, para você aprender a ter esse amadurecimento saudável. Hoje eu vou falar do amadurecimento saudável. Primeira coisa, aprenda a estar só. Quer dizer, aprenda a ter capacidade de estar com a pessoa mais importante que existe na face da terra, que é você. E depois que você aprendeu a estar com você, você tem que aprender a descobrir quais são as suas fortalezas e as suas fraquezas. Porque você vai ter que conviver muito tempo com essa boa companhia que é você. Essa boa companhia que é você. E não tem a ver desenvolver teorias para poder você gostar de você. Não. Separa 2 horas do seu dia para você ficar sozinho com você. Sozinho com você não é vendo vídeos, não é ouvindo música, é quietinho com você, ouvindo os seus pensamentos. Se você não consegue ficar sozinho com você, por exemplo, aqui em Vitória dá para caminhar na praia, não foi proibido. Então dá uma caminhada de 2 horas, mas não leva som, não leva microfone, não leva celular, não leva nada. Vai sozinho e volta. Uma coisa legal é que quando você caminha, 15 minutos caminhando, você gera serotonina. Quando você gerar serotonina, sabe o que vai acontecer com você? Você vai começar a ter o pensamento mais aberto. Então, começa a ver quais são as suas qualidades e quais são os seus defeitos. Terceira coisa, começa, ao invés de desejar realizar coisas imediatamente, começa a desejar realizar coisas a curto prazo e a longo prazo. A pensar em você no futuro, a pensar em você daqui a um tempo. Uma forma inteligente de lidar com essa ansiedade de pensar agora é fazer com que você pense daqui a pouco como que você vai estar. Preparar um prato, por exemplo, às vezes não é mais saudável do que até se alimentar. Pensa nisso, começa a preparar. Por exemplo, eu estou fazendo essa formação, que eu estou fazendo doutorado em psicologia com abordagem psicanalítica. Eu fico me imaginando como que eu vou ser quando eu tiver o título de doutora, porque por enquanto eu tenho um título de doutorando, quer dizer, eu não tenho título nenhum, né? Eu estou me doutorando. Como é que vai ser? E aí eu lembrei muito quando eu fiz psicologia, que foram 5 anos, aí eu lembrava como ela vai ser. Aquela mãe que está grávida, que fica imaginando como vai ser o rostinho do bebê. Aí ela passa aqueles 9 meses preparando o quartinho do bebê. Então, como você vai ser no futuro? Quarta coisa, começa a lembrar que você existe. Começa a lembrar que você está aqui e que você vai ter suas realizações. Começa a lembrar que você tem questões a fazer. E sexta coisa, se não dá conta, peça ajuda. Marca análise, marca psicoterapias, vá numa igreja, vá numa casa de um amigo. Aprenda a pedir ajuda. Porque quando você pede ajuda, você mostra o quanto que você tem humildade. Vocês sabiam que os arrogantes, eles não pedem ajuda? Os arrogantes não recebem presentes. Os arrogantes têm dificuldade de receber. Os arrogantes, às vezes, não querem ser julgados porque eles julgam todo mundo. Os arrogantes, às vezes, são isolados porque eles têm, como eles são críticos demais, eles não querem se expor porque eles acham que eles vão ser julgados pelos outros. Então, na verdade, uma das coisas mais importantes a fazer é dedicar tempo para você aprender a amar você. E uma outra frase aqui dessa revista é: o abuso da compulsão, que hoje em dia
está muito forte, eu estou parafraseando a frase, que quando a pessoa tem desejo de parar, seja das drogas, seja da comida, seja de comprar, tantas pessoas estão sentindo saudade de comprar no shopping, porque com certeza elas são compulsivas. Quantas pessoas estão com saudade de sair para beber, porque são compulsivas. Ah, mas socialmente não pode comprar, você não falou que o consumo pode? Eu falei que o consumo pode, mas tem que ser de uma forma natural. Então, eu quero dizer para vocês que essa questão de aprender a gostar de você é algo que demanda tempo. Eu tenho uma turma de psicanálise que começa no dia 29 de agosto, ela é presencial. Mas eu quero conversar com vocês o que é ser psicanalista. Porque como eu falei para procurar profissionais, eu quero explicar o que é ser psicanalista. O psicanalista é aquele que trabalha o tripé. Ele tem que trabalhar o tripé, ele tem que estar fazendo a formação teórica, ele tem que estar em análise e ele depois tem que ter pacientes pilotos, que não existe estágio na psicanálise, e ele tem que ser supervisionado pela instituição que ele está estudando. Vai parar de ser supervisionado quando acaba a formação teórica? Não. O psicanalista ele é supervisionado todo o tempo que ele tiver a ocupação de psicanalista. Mas para você vir... eu tenho 2 páginas de Facebook, que você pode ir lá e ver todas as informações da psicanálise. Eu tenho o canal de YouTube, que tem vários vídeos. Eu tenho aqui o Instagram, Instituto Cássia Rodrigues, que tem sempre informações. Eu tenho blogs também, que você pode botar meu nome, Cássia Rodrigues, na internet. Você bota Cássia Rodrigues, aparece milhões de formas de você saber o que é a psicanálise. Mas quando você chega a mandar uma mensagem para o Instituto Cássia Rodrigues, para o 27 99 505 1960, vou dar uma triste notícia para vocês, a gente só vai poder matricular você depois que você contar para a gente quem é você. Porque como nós somos públicos, você sabe quem somos nós, você sabe quem é o Instituto Cássia Rodrigues, mas para a gente poder fazer você se tornar um aspirante em psicanálise, você tem que responder várias perguntas, você tem que mandar foto do seu documento, sabe por quê? O mundo está muito estranho, Vocês sabiam que tem muitas pessoas que querem fazer psicanálise, fazer a formação em psicanálise para poder dar golpe nos outros, para aprender mais como entender quem está na sua frente. Eu acabei de falar para essa turma aqui agora, antes da aula começar, e esse é um livro muito bom para você saber quem está na sua frente. Então, eu sugiro vocês comprarem, ele é cheio de figurinha, até brinquei com eles ali, falei, quando alguém fizer essa cara de nojo para você, sai fora, porque esse livro aqui fala das 7 microexpressões faciais, do Paul Ekman, muito bom esse livro, mas hoje, muitas pessoas estão sem consciência. Isso aqui é do Robert Rea. Tudo começou com ele que deu o nome psicopata. Esse nome não existia, foi ele que deu. Ele trabalhando com presos, ele foi vendo que na prisão tem muitos psicopatas. E o psicopata é aquele que é carismático, manipulador, sem empatia. Então, nós precisamos ter essa capacidade de ver que muitas pessoas que querem fazer psicanálise, elas não querem fazer psicanálise para se tornar psicanalista e no futuro ajudar a sociedade a ficar melhor. Porque a psicanálise, a psicologia, é uma das profissões que mais cresce hoje em dia, principalmente agora, nesse momento de pandemia. Muitas pessoas não estão dando conta do fica em casa. Até o Instagram botou em caixa alta, fica em casa, no local. Então, não pode, porque quando você se dirige ao telefone 27 99 505 1960, nós não sabemos quem é você. Então, as meninas que respondem, que são as minhas assessoras, elas vão mandar um questionário para você responder. E nesse questionário, a equipe do Instituto Cássia Rodrigues vai avaliar se você tem ou não capacidade de ser uma pessoa que no futuro vai ajudar a sociedade a ser pessoas que têm mais maturidade emocional. Então, eu quero que vocês entendam isso, que nós precisamos aguardar o nosso sonho. E enquanto a gente está aguardando o nosso sonho, a gente tem que começar a trabalhar o princípio do prazer e o princípio da realidade. Agir pelo princípio do prazer não leva ninguém a nada. As pessoas que realizam, têm vontade realiza, são as pessoas que têm psicose.
Então, você tem que adiar a satisfação imediata pelo princípio da realidade. E quando você adia esse desejo imediato, você se torna um neurótico e não uma pessoa que tem psicose. Psicose é diferente de transtorno antissocial. Psicose é um transtorno mental. O nome na época do Freud era psicose. Então, quando você adia a satisfação imediata, olha o que acontece com você. Você mostra que você tem maturidade emocional. Você mostra que você tem amadurecimento saudável. Você mostra que você é uma pessoa que está disposta a melhorar. Eu quero convidar vocês a ter esse desejo. Os produtos que a gente está lançando esse mês de julho, dia 2 de julho, começa um novo grupo da terapia de grupo. Eu já estou no 5º grupo. Um começou em março, outro começou em abril, outro começou em maio. Eu já comecei um em junho, vou começar esse em julho. Então eu estou no 5º grupo. Mas você tem que saber que você tem que fazer 8 meses. Cada mês 250. Cada mês 250. Você tem que fazer 8 meses, porque ninguém melhora assim. Não existe mágica. Não existe mágica. Psicólogo não é xamã. Psicólogo não tem a coisa xamânica entre aspas. Psicólogo, ele ajuda você a se ver. E quando você se vê de verdade, quando você aceita quem é você, quando você desenvolve uma característica de amadurecer, você começou o processo de amadurecimento. Porque quando a gente aceita que a gente é frágil, quando a gente aceita que a gente não dá conta das coisas, você começou a amadurecer, você começou a arrancar as máscaras e vivenciar papéis. Então, eu gostaria que você tivesse esse olhar de entender que se você não enxergar quem é você está disposto a aceitar críticas? Você está disposto a aceitar que às vezes você não sabe tudo? Tem gente que não aceita crítica, tem gente que acha que sabe tudo, tem gente que acha que já dominou tudo e às vezes a gente não domina tudo. A gente tem que ter essa humildade de saber que a gente não sabe tudo. E eu aqui vou dizer para vocês, muitas pessoas que já me seguem sabem, eu sou péssima em português. Não é porque eu tenho dislexia, não. Nem eu não tenho nenhum transtorno que justifique. Eu sou péssima em português, mas eu caminho, eu leio muito, eu tento me esforçar para ter um português melhor. Às vezes eu falo, eu vou ouvir depois um vídeo que eu fiz, eu vi que eu comi tantos S's na frase, mas isso não me torna pior nem melhor, me torna só uma pessoa com mais desejo de aprender rápido. Não é porque eu tenho nada, eu não tenho nenhum. Um dia uma moça falou, você tem dislexia? Eu falei, não, eu tenho burrologia do português, eu tenho dificuldade de gravar algumas coisas do português, e o meu S às vezes é comido. Então, a gente tem que tolerar a gente tem que saber que a gente não é sensacional, a gente tem que saber que a gente tem as questões para trabalhar dentro da gente, a gente tem que saber essas coisas. E eu gostaria que vocês tivessem essa maturidade para entender. Essa frasezinha aqui da revista, autocontrole não é você viver segurando seu freio de mão. Isso não é autocontrole, isso aí é superego punitivo. É um princípio muito grande de superego que você tem, que você é rígido. Autocontrole é você simplesmente adiar a satisfação imediata pelo um prazer ali na frente, sabe? Então, às vezes é mais importante ter o processo de desejar do que até ter o objeto. Deixa eu ver aqui perguntas que foram feitas aqui. Deixa eu ver. Aí a Maiara falou, Maiara Calazans, só quero te agradecer por compartilhar conhecimento com a gente. Aí a Vivian falou assim, como ajudar a mãe a vencer o luto, ela tem 72 anos e não quer ir ao médico. Vivian, no meu canal de YouTube tem vários vídeos que eu falo sobre as etapas do luto. O Adelso falou, personagem. Estamos na Terceira Guerra Mundial. Não estamos não, nós estamos numa guerra viral. Então só tem essas perguntas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, eu vou dar mais 5 minutos, porque esse live não vai ser de 1 hora não, sabe? Porque eu tenho que preparar a aula que eu vou dar para a turma do Davi, que está até aqui no live. O Davi está aqui no live. Deixa eu voltar aqui, ver se tem alguma pergunta aqui. E sábado que vem eu estou dando aula de mecanismos de defesa do ego. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ei, Davi Santos. Ah, sim, eu vou abrir o grupo de supervisão em julho.
Não existe remédio para compulsão, você tem que fazer terapia. Bom, não tem nenhuma pergunta para trás. Deixa eu ver aqui. Mecanismos de defesa do... O que você achou da apostila, Davi? Adoro assistir seus vídeos, está me ajudando muito. Patrícia. Obrigada, Patrícia. A senhora nos ensina e me faz mais apaixonada pela psicanálise. Obrigada, Miranda. Eu adoro ouvir você. Obrigada, Valéria. Renascendo através dos seus ensinamentos. Obrigada, Tina. Doutora, você arrasa. Obrigada, Miranda. Doutora, por que não abre inscrição para o curso de psicanálise na Bahia? Muito boas as terapias, super recomendo. Iracema da Alemanha, gente. Ela falou aqui, ó. Ela tá em um grupo que já fez. Muito boas terapias, super recomendo. Estou adorando. Iracema mora na... Peraí. Mora na Alemanha. Iracema mora na Alemanha. Marques falou aqui, seus ensinamentos são viciantes. Ai, que lindo. Todos os dias eu assisto você, já faz parte da minha rotina, da minha vida. A Viviane, não consigo ficar sem te ouvir nos seus ensinamentos. Sou muito grato por ser seu aluno, crescendo muito como pessoa. O Davi é de São Paulo, ele vem estudar comigo. Agora a gente está fazendo as aulas online porque a gente está nesse momento quarentena. Obrigada, Davi. Davi é pastor. Vicente falou, doutora, comprei o livro, saiba com quem está na sua frente, graças à sua indicação. Vicente comprou. O que você achou, Vicente, desse livro aqui que eu indiquei? Esse aqui que ele está falando que comprou. Ai, que bom, gente, tá vendo? Às vezes um livro já muda a vida da gente. Guardar o livro na hora não é toque, tá? É organização. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se tem mais perguntas, mais comentários. Davi falou, esperando a próxima aula, não vejo a hora, aprendendo muito. A Regiane falou, você é maravilhosa, adoro todos os vídeos. A Adriana falou, amo você, sou da Bahia. Sorria, você está na Bahia. Hoje não é dia de falar de projeção, não, Kelly. Minha forma de ver a vida mudou depois dos seus ensinamentos. Obrigada, Daniele. Deixa eu ver aqui. A Regiane falou, você é maravilhosa, adoro os vídeos. Regiane Sorocaba. A Janaína falou, já estou mudando, me apaixonei pela psicanálise. Si Aguiar falou, viciante mesmo. Se tivesse curso online, faria. A psicanálise é aberto, caixa de perguntas, tá lá na caixa de perguntas. Aí eu vou ler, tá, Renata? Só na caixa de perguntas. Renata mandou. Doutora Cássia, por que a resistência à crítica é porque demoramos tanto a aprender e quando encaramos as críticas crescemos? Vou falar um pouquinho da crítica. Uma vez compulsivo, sempre compulsivo. Não, a análise está aí para mudar. Pau que nasce torto, não morre torto, não. Deixa eu ler aqui. Ótima apostila, né, Davi? Apostila de mecanismo de defesa. Eu vou mandar para vocês, Davi. Eu vou postar no OneDrive, que é o material de vocês, o livro da Ana Freud, de mecanismos de defesa. Deixa eu ler a pergunta da Renata que ela fez aqui. Quando você começou a atuar como psicanalista? Renata, não tem nenhuma... Renata, gostaria de fazer com você terapia, como proceder. Para fazer terapia comigo, você tem que mandar um WhatsApp, não sou eu que explico, não. Para 27 99 505 1960. A crítica, por que a gente tem dificuldade de lidar com a crítica? Porque a gente não tem construído quem a gente é. Então, quando a pessoa fala qualquer coisa, tira você daquilo que você imaginou. Aí tira você daquele perfil. Para você ser psicanalista, você tem que ter uma graduação prévia. Se não tiver graduação, não pode ser psicanalista. Aqui alguns totens. Henrique tá falando de alguns totens, ó. Davi, um dia você vai ter aula com o Henrique. Henrique, esse aqui, ó, professor Henrique. Ele tá falando dos totens, ó, sexta-feira 13, passar debaixo da escada. É a aula dos totens e tabu. Então, fica solicitando para dividir, não, que eu não vou dividir esse live hoje com ninguém, não, gente. Então, por que a gente tem dificuldade com a crítica? Vê bem, algumas pessoas me julgam porque eu sou loura, porque eu sou burra. E pode falar, loura burra. Não me importo, eu não me sinto burra. Agora,
O Antônio Marcos agora ele não está mais sendo psicanalista não, querida. Ele só está atuando como padre. Ele prefere atuar só como padre, tá? Ele não quer ser psicanalista, ele ama ser padre, então ele vai ser só padre, né? A crítica, ela destrói o que não existe. Porque quando a gente foi criançazinha, a gente não construiu quem a gente era. A gente não teve aparelho psíquico bem construído. E aí por isso que a gente não suporta quando as pessoas falam aquilo que nem a gente sabe quem é. Então, hoje a aula de Totem e Tabu Live não é de Totem e Tabu, é a aula. Então, eu só dei um pouquinho, só mostrei ali o que o Henrique está dando aula. Para aprender Totem e Tabu, você tem que ler os livros do Freud, tá? Para entender que Totem é esse e que tabu é esse que a gente tem instituído antropologicamente no nosso psiquismo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sim. Eu vou ter um live com a doutora Alejandra, dia 26, onde a doutora Alejandra, 2 psicanalistas, doutora Alejandra vai estar entrevistando eu, porque tem poucas mulheres que se destacam nesse mundo da psicanálise. Tem muito mais homens que se destacam do que mulheres. Então, é uma oportunidade de vocês entenderem um pouquinho dessas curiosidades que vocês têm da minha vida. E isso foi uma sugestão dada pela Tereza Lima. Quinta-feira tem live com a Tereza Lima, porque não vai ter segunda, terça e quarta, que tem aula à noite das turmas e a terapia de grupo quarta. Então, aí a gente vai fazer um live quinta-feira com a Tereza Lima, que a gente vai falar de transtorno de ansiedade. E sexta-feira vai ter esse momento entrevista com a doutora Alejandra Bulhões. Ela vai... Alejandra Bulhões, misturei com a Alejandra Bulhões da Rádio Novo Tempo. Doutora Alejandra Porras, ela vai estar me entrevistando, mas assim, 2 psicanalistas. Ela é empoderadíssima na Argentina, uma das psicanalistas mais que tem destaque na Argentina, lógico que tem também a doutora Suzana Sneiderman, que é a psicanalista do meu doutorado. Mas a doutora Suzana Sneiderman é de uma outra universidade, a doutora Alejandra Porras é de uma outra. Eu conheci a doutora Alejandra Porras através de uma colega de faculdade que fez mestrado lá na Universidade Kennedy. Aí ela que me apresentou. E ela que me apresentou também o Marcelo Nilo, esse que eu faço live direto. Vocês têm que seguir psicólogo Furlan Neto, vocês têm que seguir Marcelo Nilo, vocês têm que seguir Tereza Lima, vocês têm que seguir Edna Guzzi, vocês têm que seguir Alejandra Porras. São as pessoas. Vocês têm que seguir também Psico.trio, da Lara Molin, que a gente vai fazer esse live dia 28, falando sobre depressão. Então promete, a semana promete, tá cheia de lives. Hoje não tem lives, porque a aula vai acontecer, amanhã eu tenho um curso o dia todo com a brilhante doutora Suzana Sneiderman. Sigam ela também, Suzana Sneiderman, ela é brilhante. Então a Argentina está me dando vários presentes. Doutora Suzana Sneiderman é brilhante. Sigam ela lá e fala, Cássia que falou de você, ela adora você. Amanhã a aula o dia todo é a aula do meu doutorado com a Suzana Sneiderman. Deixa eu ver o que está acontecendo rapidinho. Iago. Cássia, ia te ligar agora. Eu acho que a internet do Henrique caiu. Eu perdi o acesso da máquina dele também. Liga pra ele, liga pro celular dele. Eu vou acabar o live aqui e já venho pra cá. Gente, fica em silêncio aí que eu só vou acabar o live aqui rapidinho e já volto. Gente, tem que ir pra lá. Deu BO. A internet do professor caiu. Tem que ir lá pra aula, tá, gente? Tchau. Aqui, dúvidas? 27 99 505 1960. 27 99 505 1960. Tchau.